O silêncio pairava sobre os corredores do Vaticano como um véu invisível. Era madrugada em Roma, mas nas câmaras internas da Santa Sé havia um movimento estranho, quase clandestino. O Papa Francisco, debilitado e profundamente abatido nos últimos dias, havia solicitado uma reunião com apenas 3 cardeais, os mesmos que o acompanharam desde o início de seu pontificado. O clima era tenso, como se algo de muito grave estivesse prestes a acontecer. No quarto papal, uma vela tremeluzia ao lado do leito. O velho pontífice segurava um pequeno crucifixo de madeira, esculpido à mão, presente de um monge desconhecido durante sua visita à Síria anos atrás. Seus olhos fundos e marejados fitavam o teto como se enxergassem além da matéria, além do tempo. Chegou a hora, murmurou ele, enquanto sua respiração se tornava mais lenta. Na Praça de São Pedro, os sinos começaram a soar. Mas não era a hora marcada. O som ecoou como um presságio. Dentro da basílica, um grupo seleto de religiosos reunia-se às pressas. O ar parecia mais denso. Algo invisível pressionava seus peitos. Às 3h33 da manhã, exatamente na chamada hora morta, o Papa Francisco expirou sua última respiração. A notícia foi mantida em segredo nas primeiras horas. Os sistemas de comunicação internos foram cortados e os guardas suíços receberam ordens de não deixar ninguém sair ou entrar. No subterrâneo do Vaticano, em uma sala de pedra onde séculos de segredos repousavam sob cadeados de ouro e chumbo, o cardeal Antônio Bertone, o mais antigo entre os 3 convocados, destrancava um compartimento oculto no fundo de um armário papal. Lá dentro havia um manuscrito antigo, escrito em latim arcaico, com o selo de São Malaquias. Era a profecia esquecida. Segundo o texto, o último Papa, chamado de Petrus Romanus, presidiria a Igreja em tempos de grande tribulação e após sua morte. O juízo final cairia sobre os homens como fogo do céu. Mas o detalhe mais perturbador do manuscrito estava em uma linha quase apagada no rodapé. Quando o pastor cair, os 7 tronos se erguerão e a besta será coroada por mãos humanas. O cardeal leu em voz alta e os outros 2 presentes, um jesuíta e um dominicano, trocaram olhares de puro terror. Eles sabiam o que isso significava. A morte de Francisco não era apenas o fim de um pontificado, era o início da última fase. A Igreja, corroída internamente por escândalos, mentiras e doutrinas divididas, agora enfrentaria sua prova final. Enquanto isso, em várias partes do mundo, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer nas horas seguintes à morte do Papa. Pássaros voavam em círculos sobre igrejas abandonadas. Imagens de santos choravam sangue em vilarejos esquecidos. O mar retrocedia de forma anormal em algumas regiões da costa mediterrânea. E em Jerusalém, um monge anônimo deixou uma mensagem em hebraico antigo numa parede próxima ao Muro das Lamentações. A frase dizia: "Ele caiu, abram os selos." Na sede da CIA, agentes foram acionados em sigilo. Um relatório classificado com o nome de código Operação Apocalipse foi aberto após mais de 20 anos. No Vaticano, o anel papal foi destruído, como manda a tradição. Mas desta vez o martelo cerimonial quebrou no primeiro golpe. Um presságio, a morte de Francisco não era apenas uma tragédia. Era um gatilho. A profecia de 2000 anos estava em marcha, e o mundo ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O dia amanheceu com um céu opaco, como se o próprio sol hesitasse em se erguer. Ainda que os noticiários do mundo ignorassem os primeiros rumores que escapavam dos muros do Vaticano, em uma sala restrita da sede da CIA, em Langley, Virgínia, um homem de terno escuro e expressão impassível lia atentamente o conteúdo de um dossiê selado com a classificação Top Secret, Vatican Protocol. Seu nome era Alexander Graves, diretor da Divisão de Assuntos Paranormais da agência, um setor que oficialmente não existia. Sentado diante de um monitor com imagens térmicas da Basílica de São Pedro, captadas por satélites militares, ele assistia em tempo real à movimentação anormal no subsolo do Vaticano. Era como se alguém ou algo estivesse sendo retirado de uma cripta lacrada há séculos. Ao lado do monitor,
O relatório com a inscrição Mors Pastoris ativado estava aberto. A tradução literal: a morte do pastor. Confirmado. O Papa está morto, disse uma voz do outro lado da linha criptografada. E os sinais? Perguntou Graves, sem desviar os olhos da tela. Começaram. O terremoto leve em Damasco. O retrocesso das águas no Adriático. Os corvos, em Paris. Tudo consta nos registros. Graves fechou o dossiê lentamente. Sabia o que vinha a seguir. A Operação Apocalipse previa 7 eventos-chave, batizados de Os 7 Selos do Fim, codificados a partir de documentos obtidos clandestinamente no arquivo secreto do Vaticano por um agente infiltrado na década de 1980, um padre espião chamado Lucien Marek. Ele desaparecera em circunstâncias misteriosas após enviar o último microfilme, contendo parte de uma tradução da Clavícula Revelata, uma espécie de apêndice perdido do Apocalipse de João. O documento previa que, após a morte do último Papa verdadeiro, uma força ancestral seria despertada. Segundo os textos, 7 tronos vazios em diferentes pontos do mundo seriam ocupados por figuras manipuladas por uma entidade chamada apenas de o Usurpador. Enquanto isso, em Roma, o cardeal Bertone ordenava o fechamento da Biblioteca Apostólica. Nenhum civil, monge ou religioso de baixo escalão podia mais entrar ou sair sem autorização expressa. Um grupo de exorcistas foi discretamente convocado para o mosteiro de Subiaco. Alguns deles não sabiam por que estavam sendo chamados. Outros já esperavam. Não há mais como conter o que está por vir, sussurrou Bertone, ajoelhado diante do túmulo de São Pedro. O selo se partiu. Na Rússia, um oligarca recebeu uma mensagem em um envelope sem remetente. É sua hora. O trono de ferro o espera. Na Etiópia, uma criança nasceu com olhos completamente negros e recitou em latim fluente uma oração que ninguém conseguia compreender. Na Argentina, uma freira cega desenhou com sangue, em transe, um símbolo, idêntico ao do selo do manuscrito da profecia. Graves nascia sabia que ainda havia tempo. Pouco, mas havia. Enviem a equipe Gênesis, ordenou. Para onde? Para Jerusalém. O primeiro trono será erguido lá, e o selo precisa ser contido. Do outro lado do Atlântico, em uma cripta profunda sob o Vaticano, os Doinoenspacing, olhos de uma estátua de mármore lacrada, há mais de 800 anos começaram a sangrar. Era a escultura de um anjo decaído, com uma inscrição quase ilegível na base. Regressus est et cum eo infernum. Ele retornou, e com ele, o inferno. A morte do Papa fora apenas o início. O mundo estava entrando em um ciclo de eventos tão antigos quanto a própria criação. E os que detinham a fé agora também sentiriam medo. No coração da cidade velha de Jerusalém, o muezzin entoava seu chamado à oração, ecoando entre as pedras ancestrais dos muros e mesquitas. O som, normalmente sagrado e sereno, hoje parecia carregado de tensão. Não era apenas o calor incomum para a época do ano, nem os tremores de terra que haviam sido sentidos nas últimas noites. Era algo mais profundo, como se os alicerces da cidade estivessem à beira de um colapso espiritual. Em uma ala oculta abaixo do monte do templo, escavada secretamente por arqueólogos patrocinados por uma fundação ultraconservadora, o impossível fora encontrado. Um trono negro esculpido em pedra vulcânica, coberto por símbolos que misturavam o hebraico arcaico, latim e uma linguagem desconhecida. O objeto fora selado por séculos. Ninguém sabia como fora parar ali, mas agora ele estava ativo. Um calor emergia dele, e a parede atrás dele parecia pulsar, como se respirasse. O ar ficava pesado e difícil de inspirar ao seu redor. Aqueles que tentavam se aproximar sentiam náuseas, ouviam sussurros em línguas mortas e viam vultos nas sombras. Foi para lá que a equipe Gênesis foi enviada, comandada pela agente especial Rachel Hess, uma ex-teóloga do Vaticano que abandonou os votos ao descobrir verdades que o clero se recusava a aceitar. O grupo era formado por 7 membros, cada um escolhido por sua especialidade: criptografia, exorcismo, inteligência artificial,
arqueologia bíblica, biotecnologia, armamento avançado e fé. Rachel entrou na câmara com cautela. Usava um colar de prata com um crucifixo sem Cristo, um símbolo do vazio divino, como ela dizia. Ao ver o trono, sentiu uma presença esmagadora, como se 1000 olhos a observassem do outro lado da pedra. Esse é o primeiro, disse, tirando um pergaminho de dentro da bolsa. O trono de luz corrompida. Segundo os textos, é aqui que o primeiro portador deve se sentar. Quando isso acontecer, o selo se rompe. Você quer dizer que esse trono é parte do ritual apocalíptico? Perguntou David, o especialista em criptografia, ao examinar os símbolos. Isso aqui parece uma fusão entre os alfabetos enoquiano e proto-sinaítico. Mas há algo fora do tempo aqui. Rachel assentiu. É isso mesmo. Estamos lidando com uma engenharia espiritual pré-adâmica. Enquanto isso, no lado oriental da cidade, um homem de túnica branca observava a cúpula dourada da mesquita de Al-Aqsa. Seus olhos estavam cobertos por uma faixa negra, mas ele enxergava o mundo com clareza. Seu nome era Youssef El-Nur. Ele dizia ter recebido a visita de um anjo há 3 dias, o mensageiro celestial, e revelara que sua missão era restaurar a ordem divina. Mas através do caos, ele era o primeiro portador. Youssef caminhou pelas ruas, estreitas, sem ser notado. Onde passava, cães latiam descontroladamente. Lâmpadas estouravam, e as crianças choravam sem motivo. Um velho judeu ortodoxo caiu de joelhos ao vê-lo e gritou: "É ele! É o espírito de Samael!" No QG improvisado da equipe Gênesis, os sensores começaram a apitar. A pressão espiritual do ambiente havia se multiplicado. Rachel olhou para os dados e empalideceu. "Ele está vindo." "Quem?" perguntou um dos agentes. "Aquele que vai se sentar." Antes que pudessem reagir, um blackout atingiu a cidade. As comunicações caíram, o chão tremeu, e gritos ecoaram de todas as direções. Na câmara do trono, uma rachadura apareceu na pedra da parede. Dela saiu um sussurro que parecia ser falado diretamente no ouvido de cada presente. O primeiro selo foi aberto. Rachel sacou sua arma e mirou a entrada, mas ninguém entrou. Somente a escuridão. A cidade de Jerusalém estava envolta em um silêncio opressor. A escuridão que havia caído após o blackout não era apenas física, mas também espiritual. As ruas, geralmente agitadas até tarde da noite, estavam desertas. As lojas fechadas, as luzes apagadas e o som do vento parecia ecoar com uma frequência estranha, como se o ar estivesse sendo comprimido. Algo estava se aproximando. Algo que não poderia ser nomeado, mas cuja presença era inconfundível. Dentro da câmara secreta sob o Monte do Templo, Rachel Hess e sua equipe estavam em alerta máximo. A sensação de que estavam sendo observados era palpável. O ar pesado e quente fazia com que os membros suassem, mas nenhum deles ousava falar. Eles estavam em uma corrida contra o tempo, tentando entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Rachel estava concentrada, olhando para os monitores que mostravam a radiografia do trono negro. A rachadura na parede da câmara havia se expandido, e o pulsar que antes era imperceptível, agora era evidente. A parede parecia ter vida própria, como se estivesse respirando, inchando e desinchando com um ritmo cadenciado e ameaçador. A presença que sentimos não é humana, disse o Dr. Jonathan Rivera, o arqueólogo e especialista em religiões antigas. Ele estava tentando traduzir os símbolos nas pedras, mas cada tentativa parecia levar a algo mais obscuro. Esses símbolos não correspondem a nenhuma linguagem conhecida. É como se fosse um código, mas um código de outra dimensão. Rachel olhou fixamente para ele, ciente de que o que quer que estivesse acontecendo não era mais apenas uma questão de arqueologia. Estava além de tudo o que eles haviam estudado. Ela não queria acreditar no que estava começando a formar em sua mente, mas não podia negar o que via. "Eles estão vindo. Todos eles", disse Rachel, sua voz baixa, mas firme. No exato momento em que ela falou, uma explosão de luz verde iluminou o céu acima de Jerusalém.
O brilho era tão intenso que parecia atravessar as nuvens, formando uma espécie de cortina celestial que cobria toda a cidade. A luz começou a girar, criando uma espécie de vórtice que parecia puxar tudo em direção a ela. As ruas tremiam, e o som de algo sendo rasgado pela realidade poderia ser ouvido, como se o tecido do espaço-tempo estivesse sendo dilacerado. Youssef El-Nur, o primeiro portador, estava no centro dessa tempestade cósmica. Ele não sentia medo. Sua missão estava clara. Ele havia sido escolhido, e agora ele sabia o que precisava fazer. O anjo que o havia visitado falara da sua importância no desfecho do plano divino. Youssef sentia a força daquilo em seus ossos. Ele estava para assumir o trono, não o trono físico da antiga Jerusalém, mas o trono espiritual de um novo reinado, um reinado que traria consigo a destruição do velho mundo. Ele se moveu com uma rapidez sobrenatural, passando pelas ruas vazias, deixando para trás uma trilha de escuridão pura. Seu caminho o conduzia diretamente ao monte do templo, para a câmara onde o trono aguardava. A equipe Gênesis havia se reunido novamente, agora dentro da sala do trono, tentando entender o que estava acontecendo. O sussurro que eles haviam ouvido parecia ter se intensificado. E agora não era apenas um som, mas uma visão. Uma sombra que se projetava na parede da câmara, como se uma figura estivesse se formando nas sombras do próprio espaço. Rachel olhou para o trono e sentiu uma onda de arrepios percorrer sua espinha. Algo estava errado. O trono não era mais apenas uma relíquia. Ele estava vivo, e era como se ele estivesse esperando por algo, esperando por alguém. A equipe começou a recuar, mas era tarde demais. A sombra da figura se solidificou, tomando a forma de um homem. Ele estava vestido com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor, e seu rosto estava oculto sob uma capuz. Ele se aproximou do trono, seus passos silenciosos, mas ao mesmo tempo pesados, como se cada movimento fosse o peso do próprio universo se movendo. Você não pode fazer isso, Rachel gritou, mas sua voz soava fraca diante da presença da criatura. A sombra olhou para ela, e seus olhos brilharam com uma luz dourada, fria e implacável. Eu sou o primeiro portador, disse a sombra, sua voz baixa e cheia de autoridade. E agora, o selo será quebrado. Antes que Rachel pudesse reagir, o trono se iluminou, emitindo uma luz negra que engoliu toda a câmara. A parede ao redor deles estremeceu, e os símbolos começaram a brilhar. Uma energia pura e destrutiva liberada em cada linha esculpida na pedra. Rachel olhou para a equipe e viu o medo em seus olhos. Eles estavam diante do impossível. O trono, o primeiro portador e o início do fim estavam ali, em Jerusalém. O mundo jamais seria o mesmo. O trono ressoava com uma força sobrenatural, fazendo os ossos de Rachel Hesse e de sua equipe tremerem como se estivessem sendo puxados para dentro de um abismo. A luz negra que envolvia a câmara parecia se expandir a cada segundo, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido. A presença do primeiro portador, agora completamente revelada, tomava o ambiente de forma sufocante. Rachel tentou se mover, mas sentiu como se suas pernas estivessem presas a um peso invisível. O ar se tornava mais denso a cada respiração, como se o tempo estivesse se dilatando de maneira cruel. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas a única coisa que conseguia ver era aquele ser, imerso na escuridão, aproximando-se lentamente do trono, com seus olhos dourados brilhando como se o olhar daquele ser fosse capaz de penetrar todas as camadas de sua alma. O primeiro portador não parecia ser humano. Sua presença transcendeu qualquer definição que ela pudesse ter dado a uma entidade. Ele era uma força pura, uma manifestação de algo muito além da compreensão humana. Aquele ser não era um homem, mas um emissário de algo muito maior, mais antigo e mais perigoso. A profecia havia falado dele, mas agora, diante de seus olhos, Rachel sentia que a verdade era ainda mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Você é Dink, o escolhido? Rachel perguntou com a voz tremendo, incapaz de se controlar. O ser não respondeu de imediato.
Em vez disso, ele se aproximou do trono, tocando sua superfície com a ponta dos dedos. Quando o fez, uma onda de energia percorreu toda a câmara e as paredes começaram a rachar. A luz negra intensificou-se, como se o trono estivesse absorvendo toda a energia ao seu redor, absorvendo até a própria realidade. Eu sou o primeiro portador, disse ele finalmente, com uma voz que parecia reverberar através de toda a câmara e por um momento, Rachel sentiu como se a própria terra estivesse respondendo à sua presença. Não há mais retorno. O ciclo se completa agora. Rachel olhou para o trono e sentiu uma onda de desespero. Ela sabia, no fundo de sua alma, que não havia mais esperança. Aquele momento estava selando o destino do mundo, e o que quer que o primeiro portador estivesse prestes a fazer, ninguém poderia impedi-lo. O Apocalipse não era uma metáfora, não era uma lenda. Ele estava prestes a se manifestar diante de seus olhos. O Dr. Jonathan Rivera se aproximou com cautela, tentando entender os símbolos no trono. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados pela incompreensão. Esses símbolos, eles são antigos, mas estão mudando. Como se estivessem vivos, ele murmurou tocando uma das pedras, que imediatamente emitiu um som agudo como se fosse uma advertência. A sensação de que estavam prestes a ser engolidos por uma força além de sua compreensão era avassaladora. Os membros da equipe começaram a se afastar, tentando encontrar uma maneira de fugir. Mas era tarde demais. A câmara parecia ter sido selada e a única direção possível era em direção ao trono e ao primeiro portador, cuja presença agora dominava toda a sala. Rachel sabia que havia pouco tempo. O que quer que fosse esse ser, ele não era um simples homem. Ele era uma manifestação do Apocalipse, o cumprimento de uma antiga profecia que ela, até aquele momento, pensara ser apenas lenda. Mas agora, diante dela, a verdade estava se desdobrando de forma terrível e inexorável. Vocês não podem impedir o que está prestes a acontecer, disse o primeiro portador, sua voz carregada de um peso incomensurável. Eu sou a porta para um novo ciclo, e o velho mundo será consumido. Com um movimento lento, quase cerimonial, o primeiro portador se sentou no trono. Quando o fez, uma onda de escuridão preencheu a sala. O trono, agora iluminado com uma luz negra pulsante, parecia ter ganhado vida própria. O chão tremeu sob seus pés e uma rachadura começou a se formar na parede. Uma fenda que se estendia, como se o próprio espaço-tempo estivesse se quebrando. Algo estava sendo puxado de outro plano, algo que não deveria ser libertado. Rachel, embora aterrorizada, conseguiu se mover. Ela olhou para o Dr. Rivera, que estava tão imerso em sua pesquisa que não parecia perceber o que estava acontecendo. Jonathan, precisamos sair daqui. Isso vai destruir tudo! Ela gritou, sua voz tensa de desespero. Mas antes que ele pudesse responder, o primeiro portador levantou a mão e uma onda de energia pura o atingiu. Jonathan foi jogado para trás, caindo no chão com um grito abafado. No QG improvisado da equipe Gênesis, os sensores começaram a apitar. A pressão espiritual do ambiente havia se multiplicado. Rachel olhou para os dados e empalideceu. Ele está vindo. Quem? Perguntou um dos agentes. Aquele que vai se sentar. Antes que pudessem reagir, um blackout atingiu a cidade. As comunicações caíram, o chão tremeu. E gritos ecoaram de todas as direções. Na Câmara do Trono, uma rachadura apareceu na pedra da parede. Dela saiu um sussurro que parecia ser falado diretamente no ouvido de cada presente. O primeiro selo foi aberto. Rachel sacou sua arma e mirou a entrada, mas ninguém entrou, somente a escuridão. A cidade de Jerusalém estava envolta em um silêncio opressor. A escuridão que havia caído após o blackout não era apenas física, mas também espiritual. As ruas, geralmente agitadas até tarde da noite, estavam desertas. As lojas fechadas, as luzes apagadas e o som do vento parecia ecoar com uma frequência estranha, como se o ar estivesse sendo comprimido. Algo estava se aproximando, algo que não poderia ser nomeado, mas cuja presença era inconfundível. Dentro da câmara secreta sob o monte do templo, Rachel Hesse e sua equipe estavam em alerta máximo. A sensação de que estavam sendo observados era palpável.
O ar pesado e quente fazia com que os membros suassem, mas nenhum deles ousava falar. Eles estavam em uma corrida contra o tempo, tentando entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Rachel estava concentrada, olhando para os monitores que mostravam a radiografia do trono negro. A rachadura na parede da câmara havia se expandido, e o pulsar que antes era imperceptível agora era evidente. A parede parecia ter vida própria, como se estivesse respirando, inchando e desinchando com um ritmo cadenciado e ameaçador. A presença que sentimos não é humana, disse o Dr. Jonathan Rivera, o arqueólogo e especialista em religiões antigas. Ele estava tentando traduzir os símbolos nas pedras, mas cada tentativa parecia levar a algo mais obscuro. Esses símbolos não correspondem a nenhuma linguagem conhecida. É como se fosse um código, mas um código de outra dimensão. Rachel olhou fixamente para ele, ciente de que o que quer que estivesse acontecendo não era mais apenas uma questão de arqueologia. Estava além de tudo o que eles haviam estudado. Ela não queria acreditar no que estava começando a formar em sua mente, mas não podia negar o que via. Eles estão vindo. Todos eles, disse Rachel, sua voz baixa, mas firme. No exato momento em que ela falou, uma explosão de luz verde iluminou o céu acima de Jerusalém. O brilho era tão intenso que parecia atravessar as nuvens, formando uma espécie de cortina celestial que cobria toda a cidade. A luz começou a girar, criando uma espécie de vórtice que parecia puxar tudo em direção a ela. As ruas tremiam, e o som de algo sendo rasgado pela realidade poderia ser ouvido como se o tecido do espaço-tempo estivesse sendo dilacerado. Youssef El-Nur, o primeiro portador, estava no centro dessa tempestade cósmica. Ele não sentia medo. Sua missão estava clara. Ele havia sido escolhido e agora ele sabia o que precisava fazer. O anjo que o havia visitado falara da sua importância no desfecho do plano divino. Youssef sentia a força daquilo em seus ossos. Ele estava para assumir o trono, não o trono físico da antiga Jerusalém, mas o trono espiritual de um novo reinado, um reinado que traria consigo a destruição do velho mundo. Ele se moveu com uma rapidez sobrenatural, passando pelas ruas vazias, deixando para trás uma trilha de escuridão pura. Seu caminho o conduzia diretamente ao Monte do Templo, para a câmara onde o trono aguardava. A equipe Gênesis havia se reunido novamente, agora dentro da sala do trono, tentando entender o que estava acontecendo. O sussurro que eles haviam ouvido parecia ter se intensificado. E agora não era apenas um som, mas uma visão. Uma sombra que se projetava na parede da câmara, como se uma figura estivesse se formando nas sombras do próprio espaço. Rachel olhou para o trono e sentiu uma onda de arrepios percorrer sua espinha. Algo estava errado. O trono não era mais apenas uma relíquia. Ele estava vivo. E era como se ele estivesse esperando por algo, esperando por alguém. A equipe começou a recuar, mas era tarde demais. A sombra da figura se solidificou, tomando a forma de um homem. Ele estava vestido com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor, e seu rosto estava oculto sob uma capuz. Ele se aproximou do trono, seus passos silenciosos, mas ao mesmo tempo pesados, como se cada movimento fosse o peso do próprio universo se movendo. Você não pode fazer isso, Rachel gritou, mas sua voz soava fraca diante da presença da criatura. A sombra olhou para ela, e seus olhos brilharam com uma luz dourada, fria e implacável. Eu sou o primeiro portador, disse a sombra, sua voz baixa e cheia de autoridade. E agora, o selo será quebrado. Antes que Rachel pudesse reagir, o trono se iluminou, emitindo uma luz negra que engoliu toda a câmara. A parede ao redor deles estremeceu, e os símbolos começaram a brilhar. Uma energia pura e destrutiva liberada em cada linha esculpida na pedra. Rachel olhou para a equipe e viu o medo em seus olhos. Eles estavam diante do impossível. O trono, o primeiro portador e o início do fim estavam ali, em Jerusalém. O mundo jamais seria o mesmo. O trono ressoava com uma força sobrenatural, fazendo os ossos de Rachel Hesse e de sua equipe tremerem como se estivessem sendo puxados para dentro de um abismo.
A luz negra que envolvia a câmara parecia se expandir a cada segundo, como se o próprio espaço estivesse sendo distorcido. A presença do primeiro portador, agora completamente revelada, tomava o ambiente de forma sufocante. Rachel tentou se mover, mas sentiu como se suas pernas estivessem presas a um peso invisível. O ar se tornava mais denso a cada respiração, como se o tempo estivesse se dilatando de maneira cruel. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas a única coisa que conseguia ver era aquele ser, imerso na escuridão, aproximando-se lentamente do trono, com seus olhos dourados brilhando como se o olhar daquele ser fosse capaz de penetrar todas as camadas de sua alma. O primeiro portador não parecia ser humano. Sua presença transcendeu qualquer definição que ela pudesse ter dado a uma entidade. Ele era uma força pura, uma manifestação de algo muito além da compreensão humana. Aquele ser não era um homem, mas um emissário de algo muito maior, mais antigo e mais perigoso. A profecia havia falado dele, mas agora, diante de seus olhos, Rachel sentia que a verdade era ainda mais aterradora do que qualquer um poderia imaginar. Você é o escolhido? Rachel perguntou com a voz tremendo, incapaz de se controlar. O ser não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se aproximou do trono, tocando sua superfície com a ponta dos dedos. Quando o fez, uma onda de energia percorreu toda a câmara e as paredes começaram a rachar. A luz negra intensificou-se, como se o trono estivesse absorvendo toda a energia ao seu redor, absorvendo até a própria realidade. Eu sou o primeiro portador, disse ele finalmente, com uma voz que parecia reverberar através de toda a câmara e por um momento, Rachel sentiu como se a própria terra estivesse respondendo à sua presença. E não há mais retorno. O ciclo se completa agora. Rachel olhou para o trono e sentiu uma onda de desespero. Ela sabia, no fundo de sua alma, que não havia mais esperança. Aquele momento estava selando o destino do mundo. E o que quer que o primeiro portador estivesse prestes a fazer, ninguém poderia impedi-lo. O Apocalipse não era uma metáfora, não era uma lenda. Ele estava prestes a se manifestar diante de seus olhos. O Dr. Jonathan Rivera se aproximou com cautela, tentando entender os símbolos no trono. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam arregalados pela incompreensão. Esses símbolos, eles são antigos, mas estão mudando, como se estivessem vivos. Ele murmurou, tocando uma das pedras, que imediatamente emitiu um som agudo, como se fosse uma advertência. A sensação de que estavam prestes a serem engolidos por uma força além de sua compreensão era avassaladora. Os membros da equipe começaram a se afastar, tentando encontrar uma maneira de fugir. Mas era tarde demais. A câmara parecia ter sido selada, e a única direção possível era em direção ao trono e ao primeiro portador, cuja presença agora dominava toda a sala. Rachel sabia que havia pouco tempo. O que quer que fosse esse ser, ele não era um simples homem. Ele era uma manifestação do Apocalipse, o cumprimento de uma antiga profecia que ela, até aquele momento, pensara ser apenas lenda. Mas agora, diante dela, a verdade estava se desdobrando de forma terrível e inexorável. Vocês não podem impedir o que está prestes a acontecer, disse o primeiro portador, sua voz carregada de um peso incomensurável. Eu sou a porta para o novo ciclo, e o velho mundo será consumido. Com um movimento lento, quase cerimonial, o primeiro portador se sentou no trono. Quando o fez, uma onda de escuridão preencheu a sala. O trono, agora iluminado com uma luz negra pulsante, parecia ter ganhado vida própria. O chão tremeu sob seus pés e uma rachadura começou a se formar na parede, uma fenda que se estendia como se o próprio espaço-tempo estivesse se quebrando. Algo estava sendo puxado de outro plano, algo que não deveria ser libertado. Rachel, embora aterrorizada, conseguiu se mover. Ela olhou para o Dr. Rivera, que estava tão imerso em sua pesquisa que não parecia perceber o que estava acontecendo. Jonathan, precisamos sair daqui, isso vai destruir tudo! Ela gritou, sua voz tensa de desespero. Mas antes que ele pudesse responder, o primeiro portador levantou a mão e uma onda de energia pura o atingiu.
Jonathan foi jogado para trás, caindo no chão com um grito abafado. A sala começou a distorcer e Rachel sentiu como se estivesse sendo puxada para o centro da câmara, para o trono, para o portador. Algo estava mudando dentro dela também. Ela podia sentir o poder se infiltrando em seu corpo, como se ela estivesse sendo absorvida pela escuridão que o portador havia libertado. Seu coração batia de forma frenética e ela lutava para não sucumbir à tentação de se entregar àquele poder, mas não sabia quanto tempo conseguiria resistir. A luz negra envolveu a câmara completamente e Rachel sentiu como se estivesse flutuando em um espaço sem peso, sem tempo. O mundo exterior desapareceu e ela estava sozinha com o primeiro portador e com a força primordial que ele havia liberado. Agora o ciclo se fecha. O fim está próximo, o portador declarou, sua voz ecoando em todos os cantos da sala. Rachel sentiu uma onda de escuridão consumir sua mente. O destino da humanidade estava selado e ela não sabia se conseguiria sair de lá com vida, muito menos impedir o que estava para acontecer. O vazio era absoluto. Rachel não sabia quanto tempo havia passado desde que o primeiro portador havia se sentado no trono e declarado o fim iminente. O tempo parecia ter parado, ou talvez tivesse se distorcido, como se a própria realidade estivesse sendo absorvida pela escuridão que tomava conta do espaço. O som de sua respiração era abafado, e ela sentia como se seu corpo estivesse à beira do colapso, absorvendo toda aquela energia maléfica. Ela tentava se concentrar, mas sua mente estava turvada. O poder emanado do trono e do portador estava afetando tudo ao seu redor, alterando o equilíbrio entre os mundos. O que ela sabia sobre o Apocalipse, as profecias e até mesmo sobre o próprio portador parecia não ter mais importância. O que estava acontecendo ali era algo muito além da compreensão humana. De repente, ela ouviu um som distante, como um sussurro tênue em meio à tempestade interna. Rachel se virou, procurando pela origem daquele som. Ela viu, à distância, as figuras de sua equipe, algumas delas ainda se levantando, outras atônitas, incapazes de reagir ao que estava acontecendo. O Dr. Jonathan Rivera estava agachado no chão, o rosto contorcido em uma expressão de dor, enquanto seus olhos estavam fixos em um ponto invisível no ar. "Jonathan!" gritou Rachel correndo até ele. Ela o agarrou pelos ombros, tentando trazê-lo de volta à realidade. "Jonathan, o que está acontecendo? O que ele fez com você?" Ele olhou para ela, mas seus olhos estavam vazios, como se ele não estivesse mais ali. Havia algo em seu olhar, uma escuridão profunda que parecia ter se enraizado dentro dele. Ele abriu a boca, mas as palavras não vieram. O som era abafado, quase incompreensível, e Rachel percebeu com um choque horrível que Jonathan não estava mais falando com ela. Ele estava falando com o portador. "O que ele quer?" Rachel murmurou, seu coração acelerando. Ela olhou para o trono, onde o primeiro portador ainda permanecia sentado, sua aura irradiando uma energia sombria que parecia devorar toda a luz ao seu redor. O portador levantou a mão e, de repente, o espaço ao redor deles começou a se distorcer. A câmara, que até então estava intacta, começou a desmoronar. As paredes racharam mais intensamente e o chão começou a tremer violentamente. Algo estava se desenrolando ali, algo que estava além de qualquer entendimento humano. Rachel se afastou de Jonathan, sabendo que ele estava perdido para sempre. Não havia mais esperança para ele. Ela olhou ao redor, buscando uma saída, mas tudo ao seu redor estava se desintegrando. O único caminho era em direção ao centro da câmara, onde o trono e o portador permaneciam impassíveis, como se nada pudesse abalar sua presença. Foi então que a tempestade dentro dela se intensificou. Rachel sentiu como se uma força invisível a estivesse empurrando em direção ao trono, como se suas pernas estivessem sendo guiadas por uma vontade externa. Ela tentou resistir, mas seu corpo não respondia. A cada passo, mais difícil se tornava lutar contra aquela força. Ela sentia sua alma sendo puxada para dentro do vazio. "Você não pode mais fugir." A voz do portador ecoou em sua mente. Era uma voz poderosa, impossível de ignorar. "A escolha foi feita, o ciclo se completa e você
é parte dele. Rachel tentou gritar, mas não conseguia emitir som. Ela estava sendo arrastada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, como se sua própria essência estivesse sendo dilacerada e remodelada para se encaixar em algum plano que ela não compreendia. A câmara agora estava em completo caos. O som das rachaduras e das pedras caindo misturava-se com um som profundo, como o roçar de uma tempestade iminente. O céu acima deles, que antes era invisível, agora se mostrava como uma enorme tela negra, rasgada por relâmpagos e raios vermelhos que cortavam a escuridão. O Apocalipse, como um ser vivo, estava se desdobrando diante de seus olhos. Rachel, já sem forças, chegou até o trono. O primeiro portador ainda permanecia ali calado, como se estivesse esperando o momento certo para se manifestar em sua totalidade. Ela se ajoelhou diante dele, seu corpo tremendo, e sentiu uma sensação de desespero absoluto. O que quer que estivesse acontecendo, não havia mais controle. O ciclo havia começado e ela estava completamente imersa nele. Foi quando o portador falou novamente, desta vez com uma intensidade que quase a fez desmaiar. "Você é o recipiente", disse ele, sua voz reverberando não só em seus ouvidos, mas em sua alma. "Você será a chave para o renascimento. O vazio será preenchido com seu sacrifício." Rachel sentiu um calor crescente em seu peito, como se uma força invisível estivesse queimando dentro dela. O portador havia falado sobre o vazio, e ela agora compreendia que aquele vazio não era apenas metafórico. Ele estava se referindo a um espaço real, um abismo que precisava ser preenchido para que o ciclo se completasse. Antes que ela pudesse entender completamente, a luz ao seu redor se tornou tão intensa que ela não pôde mais distinguir entre o real e o sobrenatural. O vazio, a escuridão, a tempestade, tudo se fundiu em um único ponto. E naquele momento, Rachel Hesse se tornou a chave para um destino ainda mais sombrio. Rachel despertou em um lugar que não reconhecia. Sua visão estava turva e a dor em seu corpo parecia insuportável. Ela tentou mover-se, mas suas pernas estavam rígidas como se tivessem sido amarradas por correntes invisíveis. O que havia acontecido? Onde estava? Tentou se concentrar, mas a sensação de desconexão era avassaladora. O som da tempestade que ouvira antes havia desaparecido. E agora tudo o que ela podia ouvir era um silêncio profundo, opressor, como se o mundo tivesse cessado de existir. Sua mente, ainda nublada pela experiência anterior, tentava se agarrar a algum fragmento de realidade, mas nada fazia sentido. Olhou ao redor, tentando encontrar algum ponto de referência, algo que lhe desse uma pista sobre onde ela estava. O lugar parecia uma vasta caverna, com paredes de pedra negra e um céu de um azul profundo acima dela, quase como se estivesse em um lugar entre o céu e a terra, uma dimensão de transição. Foi então que ela viu. No centro da caverna, erguendo-se como um monólito imponente, havia um portal. Não era um portal comum. Sua forma era irreal, como se fosse feito de uma substância líquida que pulsava e ondulava com uma energia própria. Ele brilhava com uma luz vermelha, intermitente, como se estivesse vivo, como se estivesse respirando. Rachel tentou se levantar, mas o esforço a fez cair de novo, sentindo um impacto doloroso no chão de pedra. Sua cabeça girava, e ela teve a sensação de que estava prestes a perder a consciência novamente. Mas uma força desconhecida parecia guiá-la, e lentamente, com muito esforço, ela conseguiu se erguer. Seus olhos estavam fixos no portal, como se ele tivesse um magnetismo irresistível. A cada passo que dava em direção a ele, o ar ao seu redor parecia se tornar mais denso, mais pesado. Era como se o espaço estivesse sendo comprimido, tornando cada movimento mais difícil, como se ela estivesse sendo puxada para dentro de algo maior e mais sombrio. O portal estava cada vez mais próximo, e quando Rachel finalmente o alcançou, ela sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. O ar estava impregnado com um cheiro metálico, como se estivesse perto de algo velho e esquecido, algo que havia sido enterrado por séculos. Sem saber por quê, Rachel estendeu a mão em direção ao portal. A sensação de que ela precisava tocá-lo era avassaladora, como se sua própria existência
estivesse atrelada àquela interação. Quando seus dedos finalmente entraram em contato com a superfície do portal, um choque percorreu seu corpo, e ela teve a sensação de que estava sendo desintegrada, de que sua essência estava sendo puxada para dentro de um vórtice. Ela sentiu sua mente se dilacerando, como se estivesse sendo dividida em pedaços. O som de seu próprio grito era abafado, como se o tempo estivesse se estilhaçando ao seu redor. Foi nesse momento que ela ouviu uma voz distante, mas clara, como um sussurro vindo das profundezas de sua alma. "Você não está sozinha, Rachel", disse a voz. "O que começou não pode ser desfeito. O abismo já foi aberto. Você será a chave para o novo ciclo." A voz parecia emanar de dentro de seu próprio ser, e uma sensação de pavor tomou conta de seu peito. Ela sabia que não estava sozinha, mas não conseguia compreender o significado completo daquelas palavras. O abismo havia sido aberto. O que isso significava para ela, para o mundo ao seu redor? Antes que pudesse responder à própria dúvida, a superfície do portal se distorceu, e uma força invisível a arrastou para dentro dele. A sensação foi como cair em um precipício profundo, sem fim, onde o tempo e o espaço se tornaram irrelevantes. Ela não sabia se estava desmaiando, se estava morrendo, ou se estava sendo transportada para outro lugar, para outro destino. Tudo o que ela sabia era que não podia escapar, que aquele era o único caminho. Por um breve momento, tudo se silenciou. Não havia mais sensação de queda, não havia mais dor. Só havia a escuridão. Quando a luz voltou, Rachel estava em um lugar completamente diferente. Não era mais a caverna nem o portal. O ambiente ao seu redor era totalmente estranho. Estava em um enorme salão, cujas paredes estavam cobertas por tapeçarias antigas que pareciam se mover como se estivessem vivas. O chão era feito de pedras, negras e polidas, e o ar estava impregnado de um cheiro doce, quase enjoativo. Ela se levantou, sentindo suas forças retornarem aos poucos. Olhou ao redor, tentando entender onde estava. Mas antes que pudesse reagir, a voz que a havia chamado no portal novamente ecoou, desta vez mais alta, mais clara. "Bem-vinda, Rachel. Você chegou." Ela se virou para a direção de onde vinha a voz. Ali, em um dos cantos escuros do salão, uma figura encapuzada se ergueu. A silhueta era indistinta, mas havia algo em sua postura que transmitia uma autoridade esmagadora. A figura começou a caminhar em sua direção, e Rachel sentiu uma onda de medo se intensificar em seu peito. Ela sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. "Você foi escolhida", a figura falou. Sua voz era suave, mas cheia de um poder inominável. "O ciclo se inicia. Você tem um papel a desempenhar, e o mundo jamais será o mesmo." Rachel deu um passo para trás, sentindo-se engolida pelo peso das palavras daquela figura. Ela queria correr, queria fugir, mas sabia que não havia mais escapatória. Ela estava presa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, em um jogo que transcendia a própria existência. O abismo estava mais perto do que nunca, e agora, Rachel estava no centro dele. Rachel não sabia o que esperar do futuro. Cada passo que dava naquele salão imenso parecia levá-la mais fundo na teia de mistérios que agora a envolvia. A figura encapuzada, que ela ainda não conseguia distinguir claramente, caminhava em sua direção com uma calma quase sobrenatural. Sua presença exalava uma energia de controle absoluto, como se dominasse todas as forças ao seu redor. Ela sentia que cada palavra que seria dita dali em diante teria um peso que poderia mudar sua vida para sempre. Mas, ao mesmo tempo, um pressentimento sombrio a dominava. Algo não estava certo. A sensação de estar sendo observada aumentava a cada segundo, e o silêncio naquele salão parecia mais pesado do que qualquer som. Quando a figura finalmente parou à sua frente, Rachel engoliu em seco, tentando conter a ansiedade e o medo que borbulhavam dentro de si. O ser diante dela ainda estava envolto por um manto negro, e seu rosto permanecia oculto na escuridão do capuz. A única coisa visível eram seus olhos, brilhando com um tom dourado que parecia penetrar sua alma. "Rachel." A voz suave, mas firme ecoou no espaço.
Você não entende ainda o que está acontecendo, não é? Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, uma fuga. Mas o salão parecia interminável. As tapeçarias nas paredes, que antes se moviam de maneira sutil, agora pareciam pulsar com uma vida própria, quase como se estivessem respirando em uníssono com ela. Você foi escolhida, disse a figura, com uma certeza quase inquietante. Este é o começo da conspiração, e você é a chave. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Conspiração. Chave. O que isso significava? Ela tentou forçar a mente a processar o que estava acontecendo, mas tudo parecia confuso, desconexo, como se ela estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A figura continuou, como se soubesse de suas dúvidas. Ela parecia sentir o medo de Rachel, mas de alguma forma não parecia importada. Você não está aqui por acaso. Não é uma coincidência que tenha chegado a este lugar. O abismo foi aberto, Rachel, e você não tem mais controle sobre o que vem a seguir. Rachel deu um passo atrás, o pânico começando a tomar conta de seu corpo. O medo a paralisava, mas ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer de mim? Ela finalmente conseguiu perguntar, sua voz tensa, quase irreconhecível de tanto medo. A figura permaneceu em silêncio por um momento, e em seguida deu um passo à frente. Quando falou, suas palavras foram como um golpe fatal. Você foi escolhida para trazer o fim. O fim que está sendo preparado há milênios. O ciclo se repete, Rachel. A cada geração, alguém é escolhido para ser a ponte entre o nosso mundo e aquele que está além, o mundo das sombras. O abismo que você tocou é a porta para a verdadeira realidade. E você é a chave que irá abrir essa porta completamente. O ar ao redor de Rachel parecia engrossar, como se o próprio salão estivesse sendo preenchido com uma energia que ela não conseguia compreender. A figura diante dela parecia ter uma autoridade indescritível, e Rachel sentia como se seu próprio corpo fosse uma marionete, movida pelos fios invisíveis de um poder antigo. Ela tentou se afastar, mas seus pés não se moviam. Algo em seu interior estava cativado por aquelas palavras, algo que fazia sentido de maneira assustadora, mesmo que sua mente estivesse em negação. Você está presa aqui, Rachel, e enquanto você não compreender o que realmente está acontecendo, não poderá escapar, disse a figura com um sorriso enigmático. O medo tomou conta de seu corpo, mas ao mesmo tempo, uma sensação de algo maior, algo muito mais sombrio e potente, começou a se formar em sua mente. Ela estava em um jogo que não compreendia, mas era parte dele. Ela não tinha escolha. A figura se aproximou mais ainda, e Rachel sentiu uma presença sobrenatural a envolver, como se uma força invisível a estivesse pressionando. Quando a figura estendeu a mão para ela, seus olhos dourados brilharam ainda mais intensamente. Você irá ver, Rachel, o que está além da compreensão humana, o que está por trás das cortinas que escondem a verdade. O abismo é apenas o começo. A mão estendida parecia convidá-la a dar um passo mais fundo, a mergulhar no desconhecido, no terror que aguardava além da escuridão. Rachel sentiu um turbilhão em seu interior, uma luta entre sua vontade de resistir e a necessidade insustentável de seguir aquele caminho. A sensação de que não havia mais volta começou a se concretizar. O que ela poderia fazer? Ela estava em um lugar onde o tempo e o espaço não faziam mais sentido, onde as regras da realidade pareciam ser manipuladas por forças que ela não conseguia entender. Ela olhou para a figura uma última vez, e naquele instante, uma onda de compreensão obscureceu seus pensamentos. Ela sabia que não poderia escapar, e no fundo de seu ser, ela sentia que a conspiração já havia começado e que ela era a peça central de algo que mudaria o destino do mundo. Eu não tenho escolha, ela murmurou para si mesma. A figura sorriu, um sorriso enigmático e quase misericordioso. Isso mesmo, Rachel. Agora você começa a entender. E com isso, o salão começou a se transformar. As paredes pareciam se mover, os tapetes nas paredes se esticavam e se dobravam em padrões que pareciam distorcer a realidade.
O salão estava desaparecendo e Rachel, mais uma vez, foi puxada para a escuridão sem saber o que o futuro lhe reservaria. Rachel acordou em um lugar que não reconhecia, cercada por um silêncio opressor e uma escuridão que parecia não ter fim. Ela tentou se mover, mas seu corpo estava pesado, quase imobilizado, como se estivesse preso em uma realidade distorcida. A sensação de vazio era esmagadora e uma inquietação crescente tomava conta de sua mente. Ela se levantou lentamente, os olhos ajustando-se à penumbra. Não havia mais o salão imenso com tapeçarias antigas, nem a figura enigmática que a havia confrontado. Agora, ela se encontrava em uma sala pequena, de paredes irregulares, com uma atmosfera úmida e opressiva. O cheiro de mofo misturado a algo indefinido invadia suas narinas. Rachel tentou respirar profundamente, mas o ar parecia denso, como se cada respiração fosse um esforço sobre-humano. Sentia o peso de algo invisível sobre seus ombros, como se estivesse sendo observada por olhos invisíveis. Seus pensamentos estavam confusos, mas uma sensação muito clara se destacava. Ela estava perdida em algum lugar, não apenas fisicamente, mas também dentro de si mesma. Ela começou a andar, sua mente cheia de perguntas sem resposta. O que havia acontecido com ela? O que a figura tinha dito? Ela estava em um sonho? Ou talvez em um pesadelo que nunca acabaria? As palavras da figura, "Você é a chave", ecoavam em sua mente. Mas o que isso significava? Como ela poderia ser a chave para algo tão grandioso e perigoso? À medida que avançava, a sala parecia se esticar à sua frente, seus limites se tornando cada vez mais indefinidos. De repente, uma luz fraca surgiu à distância, atraindo seu olhar. Ela se apressou em direção à luz, o único sinal de que havia algo além da escuridão que a envolvia. Quando chegou à fonte da luz, percebeu que era uma porta simples, feita de madeira envelhecida, com símbolos gravados em sua superfície. Eles eram símbolos que ela não conseguia reconhecer, mas que de alguma forma a faziam sentir uma conexão ancestral, como se estivessem gravados em sua memória, em seu sangue. Rachel hesitou diante da porta. Ela sabia que aquela passagem poderia ser a chave para tudo, o caminho que a levaria a respostas. Mas, ao mesmo tempo, algo a detinha. O medo de o que poderia estar do outro lado, de se perder mais ainda, tomou conta dela. Mas as palavras da figura não saíam de sua mente. O abismo é apenas o começo. Ela sabia que não podia voltar atrás. Respirou fundo e, com uma sensação de resignação e coragem misturadas, estendeu a mão e tocou a maçaneta da porta. Quando a girou, um rangido profundo ecoou pela sala, como se a porta estivesse resistindo a ser aberta. Mas ela não parou, e a porta se abriu lentamente, revelando um espaço que parecia transcender a lógica. Era um corredor vasto, infinito, cujas paredes eram feitas de pedras negras que refletiam uma luz esverdeada fraca. O ar era pesado e abafado, como se o tempo ali fosse diferente de qualquer outro lugar. O corredor se estendia para longe, em uma direção indefinida, desaparecendo em uma névoa espessa que parecia consumir o fim do caminho. Rachel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Algo estava à espreita naquele corredor, algo que ela não conseguia ver, mas que podia sentir, como se uma presença invisível a estivesse vigiando, esperando para se revelar. O som de seus passos parecia abafado, como se a própria terra estivesse tentando engolir o som de sua existência. Ela não sabia por quanto tempo caminhou. O tempo parecia distorcido naquele lugar. Cada passo parecia levá-la mais fundo na escuridão, mais perto do desconhecido. Mas, ao mesmo tempo, uma força a impelia a seguir, como se estivesse sendo guiada por uma mão invisível, um destino que ela não podia evitar. Finalmente, ela chegou a uma sala grande, onde a luz era mais intensa. No centro da sala, havia uma mesa de pedra, em cima da qual estavam espalhados vários objetos. Velas negras, cristais estranhos e livros envelhecidos que pareciam fora de lugar, como se não pertencessem à realidade que ela conhecia. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma figura sentada à mesa. Um homem de idade avançada, com cabelos brancos e barba longa, vestindo um manto escuro
que parecia feito de tecido etéreo. Seus olhos eram profundos, quase vazios, mas havia uma sabedoria inquietante neles. Rachel sentiu uma sensação de inevitabilidade. O homem a olhou, e em seus olhos havia uma mistura de tristeza e compreensão. "Você veio", disse ele, com uma voz suave, mas cheia de um poder sutil que a fez estremecer. "Eu sabia que viria." Rachel não sabia o que dizer. Ela estava sem palavras, perdida em um mar de incertezas. O que ele sabia sobre ela? Como ele sabia que ela chegaria até ali? "Você não entende o que está acontecendo, não é?" O homem continuou. "Você foi chamada para algo maior do que você mesma. A conspiração já se desenrola, Rachel. O mundo está à beira de uma mudança irreversível e você é uma das peças essenciais." Rachel olhou para ele, tentando processar suas palavras, mas algo dentro de seu ser parecia despertar. Ela não podia mais fugir da verdade. Ela estava envolvida em algo que transcendeu sua compreensão, algo que poderia significar o fim de tudo o que conhecia. "O abismo está se abrindo, Rachel", disse o homem com um tom grave. "E você não tem escolha. Você é a chave, a ponte. O fim está vindo e sua jornada só começou." Aquelas palavras reverberaram em sua mente, deixando-a mais perdida do que nunca. Mas, ao mesmo tempo, algo em seu interior se acendeu. Ela não sabia se era a própria desesperança ou uma força primordial que a estava impulsionando. Mas algo lhe dizia que ela não poderia mais negar seu papel nesse grande jogo. Ela olhou para o homem, seus olhos agora cheios de uma determinação silenciosa. "O que eu devo fazer?" Ela perguntou a voz firme, apesar do medo que ainda a assombrava. O homem sorriu, um sorriso triste e enigmático. "Você irá descobrir, Rachel. O caminho está diante de você. Não há mais volta." E com essas palavras, ele se levantou, deixando-a sozinha na sala. Mas ela sabia, sem dúvida alguma, que seu destino estava traçado. O abismo, agora, não era apenas uma metáfora. Ele era real, e ela era a chave para desvendá-lo. Rachel ficou ali, sozinha na sala, com o eco das palavras do homem reverberando em sua mente. O abismo estava à sua frente, e ela, com a responsabilidade de ser a chave, sentia o peso de uma missão que parecia maior do que ela jamais poderia imaginar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que se sentia estranhamente preparada, como se algo dentro de sua alma estivesse se alinhando com as forças que estavam além do entendimento humano. O homem, com sua sabedoria oculta, desapareceu como se fosse uma sombra absorvida pela escuridão. O que ele disse era claro. O caminho estava diante dela. Mas o que exatamente significava esse caminho era uma questão que ainda lhe escapava. Ela não sabia se deveria segui-lo ou se deveria procurar uma saída desse lugar enigmático. Mas a sensação de que não havia retorno era avassaladora. Ela olhou ao redor da sala, onde os objetos sobre a mesa pareciam se agitar, como se vivessem por conta própria. A luz que preenchia o ambiente, uma luz quase sobrenatural, piscava com uma intensidade que se tornava cada vez mais desconcertante. O ar estava carregado de uma tensão palpável e uma sensação de que o tempo estava se comprimindo, como se cada segundo fosse uma eternidade. Tornou-se impossível de ignorar. Rachel caminhou até a mesa, seus passos hesitantes, e olhou mais de perto para os itens dispostos sobre ela. O cristal parecia pulsar com uma energia própria. A vela negra exalava uma fragrância peculiar, e os livros, envelhecidos e quase murchos, pareciam sussurrar segredos em uma língua desconhecida. Mas foi o livro central que atraiu sua atenção. Ele estava aberto, e as palavras escritas nele pareciam brilhar com uma luz tênue. Com a curiosidade a consumindo, Rachel se aproximou e tocou as páginas do livro. Mal o fez, e uma onda de energia percorreu seu corpo, como se algo estivesse se conectando com sua essência. As palavras do livro começaram a se mover, reorganizando-se diante de seus olhos. As letras formaram frases que pareciam falar diretamente com ela. A chave será testada pelo fogo da verdade. Você, Rachel, é o reflexo de uma realidade distante. Você foi chamada para abrir o véu, mas cada passo que você dá também a afasta do que você era. Prepare-se para o sacrifício. O abismo não poupa.
A visão turvou os sentidos de Rachel. Ela retirou a mão do livro, mas as palavras ainda dançavam diante de seus olhos, e um frio intenso tomou conta de seu corpo. Sua mente estava em frangalhos, tentando entender a profundidade da mensagem, mas algo lhe dizia que estava apenas arranhando a superfície. O que significava testada pelo fogo da verdade? E por que ela era a escolhida para abrir o véu? Suas perguntas não tinham respostas claras, e a cada momento que passava, ela se sentia mais perdida e conectada a uma realidade paralela, onde a linha entre o que era real e o que era parte de uma visão distorcida parecia desaparecer. Ela se afastou da mesa, o coração batendo descontrolado. O corredor escuro a chamava novamente, mas agora, em seu interior, um medo novo surgia. Algo terrível estava à espreita, e ela sabia que o que estava prestes a descobrir poderia ser a última coisa que sua alma suportaria. Rachel deu um passo em direção à porta pela qual havia entrado. Ela não sabia o que a esperava no corredor, mas algo a empurrava a continuar. O homem havia dito que o abismo estava se abrindo, mas ela não sabia que direção tomar. Cada caminho parecia levar a uma perda irreversível, e o peso da escolha esmagava seu espírito. Ao entrar novamente no corredor, a atmosfera mudou. O ar parecia ainda mais denso, quase como se estivesse carregado de algo invisível, mas palpável. A névoa, que antes parecia uma ilusão distante, agora se aproximava, tornando-se mais espessa e quase sólida. Rachel respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. O que havia ali, no fundo da névoa, ela não sabia, mas a sensação de que algo a observava a envolvia como uma teia. Os passos de Rachel ecoavam pelo corredor, mas ela sentia que não estava mais sozinha. Havia uma presença que a acompanhava, algo que se movia nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Seus olhos procuravam por sinais, mas tudo o que ela via era a espessa neblina que parecia consumir tudo à sua volta. Finalmente, ela parou diante de uma porta no final do corredor. Ela não se lembrava de ter chegado até ali, como se o espaço tivesse se curvado de alguma forma, levando-a diretamente para esse ponto. A porta era antiga, com marcas de desgaste e de algo muito mais velho que o próprio corredor. A maçaneta, fria ao toque, parecia um convite para entrar, mas Rachel hesitou. Ela sabia que nada mais seria como antes. Tudo o que ela conhecia, tudo o que ela era, estava prestes a ser testado. Ela respirou fundo e com a mão trêmula girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido profundo, revelando uma sala ainda mais sombria do que qualquer lugar que ela já tivesse visitado. Um forte odor de terra molhada e algo podre preenchia o ar, e à medida que ela adentrava o novo espaço, a porta se fechou silenciosamente atrás dela. Dentro da sala, um altar se erguia diante de Rachel, coberto por velas negras que lançavam sombras macabras nas paredes. No centro do altar, uma pedra ritualística estava imersa em uma luz escura quase líquida. O que aconteceria agora? Qual era o propósito daquelas visões e palavras que se entrelaçavam como um pesadelo sem fim? Rachel sabia que não havia mais volta. Ela estava diante do que parecia ser a última prova, a chave que ela deveria se tornar, ou a chave que ela poderia perder. Rachel ficou parada diante do altar, a respiração pesada, como se cada sopro de ar fosse um fardo. A sala ao seu redor estava imersa em um silêncio opressor, onde até mesmo o som de seu próprio coração parecia abafado, como se o lugar estivesse absorvendo toda a vida que restava em seu corpo. A luz escura que emanava da pedra ritualística parecia pulsar com uma energia própria, e ela sentiu que esse poder estava se conectando com algo dentro dela. Mas o que exatamente era esse poder? E por que ela, uma simples mulher, era a chave? O altar, simples e macabro, estava cercado por símbolos e inscrições que Rachel não podia compreender. As velas negras tremeluziam com uma chama fria, lançando sombras grotescas nas paredes, que pareciam se mover com uma vida própria. Cada sombra era uma manifestação de algo mais profundo, algo que estava observando, esperando, como uma presença invisível que se aproximava com uma calma ameaçadora. Ela se aproximou do altar.
seus passos ecoando no vazio da sala. Seu corpo estava tenso, mas algo a impelia a continuar, como se um destino maior estivesse esperando por ela. As palavras do homem reverberavam em sua mente. A chave será testada pelo fogo da verdade. O que isso significava? E qual verdade ela estava prestes a enfrentar? Sentiu uma súbita necessidade de entender o que aquele ritual representava, embora soubesse que o que estava prestes a acontecer não poderia ser revertido. Com um movimento lento e deliberado, Rachel estendeu a mão em direção à pedra. Quando seus dedos tocaram a superfície fria e lisa, uma onda de calor a envolveu, como se a própria sala estivesse se aquecendo. Ela fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. A sensação era quase insuportável, como se seu corpo estivesse se distorcendo, se contorcendo sob o peso de algo desconhecido. De repente, uma imagem apareceu em sua mente. Era um campo sombrio, repleto de figuras encapuzadas que se moviam em um ritmo cadenciado, realizando um rito ancestral. Elas estavam ao redor de um grande círculo, com símbolos semelhantes aos que estavam gravados no altar. No centro, uma figura encapuzada estava de pé, segurando uma lâmina cerimonial. O sangue vermelho e brilhante escorria de um corpo deitado sobre um altar semelhante ao que Rachel estava diante. Era um sacrifício. O campo sombrio se desfez e a visão desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Mas a sensação de terror e desesperança permaneceu em seu peito. Ela sabia o que aquela imagem significava. Ela sabia que o ritual não era apenas uma representação simbólica, mas uma prática real. Algo que estava acontecendo agora. Algo que estava diretamente ligado a ela. Com o coração batendo forte, Rachel se afastou da pedra, mas a sala ao seu redor parecia começar a girar, como se ela estivesse sendo puxada para dentro de um redemoinho de trevas. A pressão aumentava, como se a própria escuridão estivesse se fechando ao seu redor. Ela deu um passo atrás, mas não conseguiu encontrar uma saída. O caminho havia desaparecido, e tudo o que restava era aquele altar, com a pedra que agora parecia irradiar uma luz negra, mais intensa. A voz do homem voltou a ecoar em sua mente. Um sussurro distante, mas claro. Você tem que escolher. A verdade tem um preço. Rachel fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. O que estava acontecendo? Por que ela estava sendo chamada para algo tão terrível? Seu corpo estava paralisado pelo medo, mas sua mente se recusava a aceitar a impotência. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa, para escapar daquele lugar. Mas como? Foi então que uma outra visão surgiu, mais forte e mais clara. Dessa vez, ela viu uma figura que não conhecia, mas que parecia familiar de alguma forma. Era uma mulher, de cabelos escuros e olhos penetrantes. Ela estava de joelhos diante de um altar semelhante ao que Rachel estava agora, com as mãos levantadas para o céu, em uma súplica silenciosa. A mulher parecia em paz, como se estivesse se entregando a algo maior do que ela mesma. Mas ao olhar mais de perto, Rachel viu que as mãos da mulher estavam manchadas de sangue. Era como se a mulher estivesse sacrificando algo dentro de si mesma, algo essencial. A imagem desapareceu, e Rachel sentiu uma dor aguda no peito, como se sua alma estivesse sendo rasgada. Ela percebeu que a mulher da visão estava ali para lhe mostrar uma escolha difícil, uma escolha de entrega e sacrifício. E ao olhar para o altar, ela soubera que esse sacrifício estava diretamente ligado a ela. O que seria exigido dela? E mais importante ainda, ela estava pronta para pagar o preço da verdade. Com a mente turvada, mas com a força da escolha começando a se formar em seu coração, Rachel olhou novamente para a pedra ritualística. O poder emanava dela como um imã, chamando-a, forçando-a a tomar a decisão. Ela sentia que aquele momento, aquele sacrifício, estava mais perto do que nunca. Ela havia começado essa jornada em busca de respostas, mas agora, o que ela procurava, talvez fosse mais do que apenas conhecimento. Talvez fosse a perda de si mesma. E ela não sabia se estava preparada para isso. Rachel sentiu a presença da escuridão ao seu redor como nunca antes.
A pressão em seu peito aumentava a cada respiração, como se o ar fosse mais denso, mais carregado com o peso de um destino iminente. Ela não sabia por quanto tempo ficara ali, olhando para a pedra ritualística que pulsava com uma luz sombria. O altar parecia mais distante agora, como se o próprio espaço tivesse se distorcido em torno dela. A sala estava se tornando uma prisão, e ela era a prisioneira. As palavras ecoavam em sua mente, repetindo-se incessantemente. A verdade tem um preço. Mas qual seria o preço? E o que significava realmente essa verdade? Rachel sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ela sentiu como se estivesse à beira de um abismo, onde qualquer movimento em falso poderia arrastá-la para um lugar de onde não haveria retorno. O poder da pedra parecia envolvê-la, atraindo-a com uma força irresistível. Ela tentou resistir, mas seus pés pareciam ser puxados para frente, como se a própria sala estivesse ordenando-lhe que se entregasse. E assim, sem poder evitar, ela deu um passo em direção ao altar. O calor da pedra intensificou-se, e uma dor aguda atravessou seu corpo, como se a própria energia daquele lugar estivesse entrando em seu ser. Ela tentou gritar, mas sua voz foi abafada por um som grave e distante, como o de um tambor pulsando ao longe. O som ficava mais forte, mais insuportável, e sua visão começou a escurecer. De repente, a imagem da mulher da visão anterior voltou a surgir. Ela estava diante de Rachel, agora com uma expressão séria e carregada de sofrimento. Seus olhos estavam fixos em Rachel, como se ela estivesse aguardando alguma reação, algum sinal de compreensão. Rachel tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela não sabia o que dizer. Sentia-se como se estivesse sendo observada por algo muito maior do que ela, algo que estava além de sua compreensão. A mulher se aproximou lentamente, estendendo a mão, e Rachel a olhou com uma mistura de medo e curiosidade. "Você deve escolher", disse a mulher, sua voz baixa, quase sussurrada. "A verdade que você busca, ela custa mais do que você pode imaginar." Rachel queria perguntar o que isso significava, mas a voz da mulher parecia ser absorvida pelo som crescente que ecoava ao redor dela. O tambor se intensificou, e então a mulher desapareceu, deixando Rachel sozinha, cercada pela escuridão pulsante. O peso da escolha se tornou ainda mais palpável. O que significava aquela verdade? E por que ela, uma simples mulher, tinha sido escolhida para enfrentar isso? A luz da pedra ritualística parecia agora envolvê-la completamente, e ela sentiu sua mente sendo arrastada para um lugar profundo e escuro, como se estivesse sendo puxada para uma realidade alternada. A sala ao seu redor começou a se transformar. As paredes se distorceram, como se o próprio espaço fosse um reflexo deformado da realidade. As velas negras tremeluziam, criando sombras que dançavam como entidades vivas. As inscrições no altar começaram a brilhar com uma luz vermelha, projetando símbolos no chão. Rachel tentou afastar a sensação de claustrofobia, mas era impossível. Ela estava sendo consumida pela escuridão e sabia que não havia mais como voltar atrás. Foi então que uma figura apareceu diante dela. Um homem alto, de rosto encoberto por um capuz. Ele parecia uma sombra viva, seu corpo emanando uma aura de poder indescritível. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar atravessava Rachel com uma intensidade implacável, como se estivesse observando não apenas seu corpo, mas sua alma. A tensão era insuportável. Rachel tentou falar, mas novamente não conseguiu emitir som. Era como se a própria sala estivesse se tornando uma prisão de silêncio, onde as palavras não tinham mais poder. O homem deu um passo em sua direção e a escuridão ao seu redor se intensificou, como se ele fosse a personificação daquela escuridão crescente. Quando ele falou, a voz era profunda, ressoando como um trovão. "Você tem medo da verdade, Rachel, mas o medo é uma prisão e você deve escolher se quer permanecer nele ou se libertar." Ele fez um gesto com a mão, e a escuridão se espalhou, cobrindo todo o ambiente. Rachel sentiu seu corpo ser puxado, como se fosse uma marionete, controlada por forças além de sua compreensão. As sombras começaram a tomar forma, e o som do tambor aumentou ainda mais,
reverberando em seus ossos. O homem desapareceu, mas sua presença ainda estava lá, palpável, como se fosse um espectro que vigiava seus movimentos. Rachel sentiu a urgência da situação. Ela não podia mais resistir à verdade. A escolha estava diante dela, e ela sabia que ao tomá-la sua vida jamais seria a mesma. Ela deu um passo para frente, em direção ao altar, como se estivesse se entregando ao desconhecido. O calor da pedra a envolveu, e ela sentiu uma energia indescritível percorrer seu corpo. Tudo ao seu redor parecia desaparecer, até que restou apenas ela e a pedra, e então a verdade começou a se revelar. Rachel sentiu o peso da escolha reverberando em seu ser. A verdade que ela buscava agora não era mais apenas uma curiosidade, mas uma necessidade. O momento havia chegado, e ela sabia que não havia mais como voltar. Cada respiração que dava, cada batida de seu coração, parecia um passo a mais, para um abismo sem fundo. À medida que suas mãos se aproximavam da pedra ritualística, a sala ao seu redor começou a vibrar. Era como se a própria estrutura do lugar estivesse reagindo à sua presença. O chão pulsava, e as paredes pareciam se aproximar, comprimindo o espaço e distorcendo a realidade. Rachel não conseguia distinguir mais o que era real e o que era ilusão. O ar estava espesso, saturado com a energia que emanava da pedra, como se fosse um portal, pronto para levá-la a outro plano de existência. Ela tocou a pedra. O toque foi suave, mas ao mesmo tempo, a energia que percorreu seu corpo foi como uma corrente elétrica, varrendo seus sentidos e a deixando atordoada. Uma onda de visão a envolveu, e em questão de segundos, sua mente foi transportada para um lugar que ela jamais poderia ter imaginado. O espaço ao seu redor se abriu como um túnel escuro, mas com uma luz tênue que parecia vir de longe. Ela estava flutuando, seu corpo não tocava o chão. À sua frente surgiu uma figura alta, encapuzada, com um semblante grave. Seus olhos eram como poços negros, sem fundo, que pareciam absorver toda a luz ao redor. Rachel reconheceu-o imediatamente. Era o homem que a havia confrontado na sala anterior. A sombra que representava a verdade inclemente. Você entrou no portal da revelação. A voz do homem ressoou, como se viesse de todos os lados. Aqui, você não encontrará mais respostas simples. Aqui a verdade é mais pesada do que qualquer um pode carregar. A escolha que você fez não é apenas sua. O destino de muitos depende da sua capacidade de aceitar ou rejeitar o que verá. Rachel tentou falar, mas novamente suas palavras foram engolidas pela escuridão ao redor. Ela não sabia o que significava aquilo. O que ele queria dizer com o destino de muitos? Ela tinha escolhido? Ela estava mesmo em controle da situação? A verdade tem um preço, Rachel, continuou o homem, caminhando lentamente em sua direção. Cada passo que ele dava parecia reverberar dentro de sua mente, como se ele estivesse marcando o tempo, marcando a passagem para algo irreversível. O preço da verdade é o esquecimento. O preço da verdade é o abandono de tudo o que você conhece. O coração de Rachel disparou. As palavras eram como lâminas cortando sua alma. O que significava isso? Esquecer? Abandonar? Você se lembra do que aconteceu com seus pais? O homem perguntou, e a pergunta ecoou como um trovão em sua mente. Rachel sentiu uma dor lancinante, como se estivesse revivendo a perda. A memória de seus pais, seu desaparecimento inexplicável, tudo parecia tão distante, mas ainda tão vívido. Aquelas imagens que ela tanto tentava apagar se reergueram, mais nítidas do que nunca. Eles não foram vítimas da casualidade. Eles estavam à frente de algo muito maior do que você imagina. Eles estavam tentando impedir o que agora está prestes a acontecer. E você, Rachel, você será a chave para evitar que tudo se perca. Ou, quem sabe, você será a responsável por a destruir. A dor no peito de Rachel aumentou. A sensação de culpa, de impotência a inundou. Ela sempre soubera em algum lugar profundo que sua vida não era comum, que havia algo mais a ser desvendado. Mas agora, à medida que as peças se encaixavam, a magnitude daquilo tudo parecia esmagá-la. Seus pais tinham sido parte de algo maior, de uma conspiração que se estendia até o núcleo da própria verdade.
E ela era o elo entre tudo aquilo. O Vaticano sabia. O homem murmurou, agora bem perto de Rachel. Eles sabiam do plano, eles sempre souberam. Eles te observam, Rachel, te esperam. A verdade que você carrega é mais poderosa do que você pode compreender. A palavra Vaticano ecoou na mente de Rachel como um estalo. Ela pensou nos rumores, nas histórias, no que seus pais haviam dito antes de desaparecerem. A ligação com a igreja, o que estava escondido nas catacumbas profundas, os segredos por trás da Inquisição. Tudo parecia se juntar, formando um quebra-cabeça que ela ainda não podia completar. Você tem a chave, mas a chave também pode te destruir, o homem disse, suas palavras se transformando em uma ordem. Agora, você precisa decidir. Você vai abrir a porta que leva à verdade, ou vai deixar tudo se perder, continuar na ignorância e permitir que o ciclo se repita? Rachel olhou para o homem, agora com os olhos cheios de lágrimas. Ela não sabia o que escolher. A verdade parecia um fardo impossível de carregar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não poderia voltar atrás. A história de seus pais, a sua própria história, estava entrelaçada com algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. E então, algo dentro dela se quebrou. A decisão foi tomada. Ela avançou para a figura do homem, sem saber exatamente o que faria, mas com a certeza de que naquele momento ela não poderia mais recuar. As sombras começaram a se dissolver ao seu redor, e uma luz dourada emergiu de sua alma, como se fosse a própria chave que o homem havia mencionado. O destino de muitos agora estava em suas mãos. A luz dourada irradiou de Rachel como um farol, iluminando as sombras que pareciam engolir o espaço ao seu redor. Ela sentia uma força desconhecida se formando dentro dela, algo que transcendeu seu corpo e mente, como se uma parte da verdade estivesse sendo extraída de seu ser e transformada em uma energia palpável. Cada passo que dava parecia reverberar no espaço, ressoando no vazio como se estivesse quebrando as correntes do destino. A figura encapuzada diante dela se desvaneceu lentamente e Rachel teve a sensação de que o homem não era apenas uma manifestação física, mas uma representação do próprio segredo que ela buscava desvendar. Ele não era o culpado ou o salvador, mas sim um guia, uma chave para o que estava além da compreensão humana. Aquele momento, aquele encontro, era apenas uma etapa no caminho. Mas o que viria a seguir? O que ela deveria fazer com a revelação que acabara de receber? O ambiente ao redor dela se desfez em um turbilhão de luz e escuridão, até que, de repente, tudo se acalmou. Rachel encontrou-se novamente diante da pedra, agora fria e sem brilho, sem o poder que antes irradiava. Ela respirou profundamente, tentando processar o que acabara de acontecer. O peso da escolha ainda estava sobre ela, mas algo havia mudado dentro dela. Agora, ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o que havia aprendido. A voz do homem, que parecia vir de todos os cantos, ecoou novamente em sua mente. O destino de muitos está ligado à sua decisão, Rachel. Não há mais volta. Agora você conhece a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, não pode ser ignorada. Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas sentia que estava perto de entender. O que quer que fosse, o conhecimento lhe parecia tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um momento, ela se sentiu impotente diante da magnitude da tarefa que agora carregava. Como uma simples mulher poderia confrontar a verdade do Vaticano, da Igreja, de um sistema que havia perdurado por séculos? Rachel fechou os olhos e respirou fundo. O calor da luz que ainda irradiava de seu corpo começou a diminuir. Mas ela sabia que, de alguma forma, a marca da revelação jamais desapareceria. Sua alma estava marcada e ela tinha que seguir em frente, não importa o quão pesada fosse a jornada. Ao abrir os olhos, a sala escura ao seu redor se transformou novamente. Ela estava no centro de uma grande biblioteca, cercada por estantes de livros antigos, cujas lombadas pareciam contar histórias esquecidas pelo tempo. O cheiro de papel envelhecido preenchia o ar, e Rachel sentiu uma onda de familiaridade. Este lugar, este cenário,
Era um eco do que ela havia visto em suas pesquisas anteriores. Era o coração da verdade que ela procurava. No centro da sala, em um pedestal de pedra, havia um livro grande e grosso. A capa, embora desgastada pelo tempo, tinha inscrições que pareciam ser de uma língua antiga, um idioma perdido. Rachel sabia que aquele livro era a chave final. Se ela quisesse entender completamente a profecia, entender os segredos que seus pais haviam tentado proteger, ela teria que abrir aquele livro. Ela se aproximou cautelosamente, suas mãos tremendo, enquanto tocava a capa do livro. Um calor intenso surgiu de dentro dele, como se o próprio livro estivesse vivo. Ao abrir as páginas, uma série de símbolos começou a se desenrolar diante de seus olhos, formando palavras que ela não conseguia entender, mas que, ao mesmo tempo, sabiam de algo profundo dentro dela. De repente, uma imagem começou a emergir diante de seus olhos. Uma visão do Papa Francisco, em uma sala sombria, cercado por figuras encapuzadas, cujos rostos estavam escondidos nas sombras. O Papa estava ajoelhado, seus olhos fechados, como se estivesse recebendo uma revelação divina. A cena era angustiante, pois Rachel sabia que aquela visão estava conectada diretamente ao futuro, ao destino que ela deveria enfrentar. Ela virou mais algumas páginas e viu imagens de destruição, cidades queimando, homens e mulheres caindo sob uma força invisível, pessoas lutando contra algo que ela não conseguia compreender. No centro da cena, uma figura solitária, com um manto escuro, observava em silêncio. Isso é o que vem a seguir? Rachel sussurrou para si mesma. Mas antes que pudesse reagir, a visão se dissipou e o livro começou a brilhar com uma luz dourada, similar àquela que havia irradiado de seu corpo. A luz cegou-a momentaneamente e, quando ela se deu conta, a biblioteca desapareceu, dando lugar a um vasto deserto vazio e silencioso. O calor do sol queimava sua pele, mas o ar estava paralisado, como se o tempo tivesse parado. No horizonte, uma figura solitária se aproximava lentamente, o manto esvoaçando ao vento. Rachel sabia, instintivamente, que aquele ser era a chave para tudo. Ela não sabia como ou porquê, mas sua jornada estava prestes a alcançar um novo clímax. Você fez sua escolha, Rachel. Agora prepare-se para o que vem a seguir. A voz ecoou novamente, mais sombria desta vez, como um presságio do que estava por vir. Rachel deu um passo em direção ao deserto, sentindo a areia quente sob seus pés. Ela sabia que o que estava por trás daquela figura era algo que mudaria o destino de todos para sempre.